Então vamos lá, Ivana. Dúvidas operacionais da plataforma. Deixa Sim. eu A pegar aqui a primeira sua dúvida, transmissão. Pode ir. a primeira dúvida que eu tenho é a seguinte: eu queria abrir aqui o gráfico do Ether, mas ele não aparece para mim aqui com opção. Mas eu já coloquei na parte de templates, o que você enviou ontem lá no grupo. Tá bom. Então, primeira dúvida que é abrir um gráfico de um ativo, acompanhar um ativo, um novo ativo, e não encontra esse ativo ali nas opções, né? Do market. Isso. Essas opções é uma curadoria, é o Ctrl M, né? Dá um Ctrl M Con- aí para você ver, para você entender. Ctrl Ctrl N. M. Ctrl N, E, Ctrl N. M de Maria. Então, quando eu abro, peraí, o M de Maria abre assim, Abre assim. Ctrl M de Maria. Símbolos. Coloca lá em símbolos, lá embaixo. símbolos lá embaixo. Isso, pronto. Então essa é a janela dos ativos que você acompanha. Hum, É o Market Watch. Você escolheu, certo. né, acompanhar esses ativos. Você pode apagar eles daí, tirar eles daí. Então, a primeira dica é a seguinte: os ativos que você não acompanha, você tirar ele daí porque ele acaba pesando no seu sistema. Tá, Então, você pode simplesmente ir apertando delete os que você tem aberto na tela, que é o que você acompanha, eles não vão ser deletados. E os tá, outros todos vão ser deletados. Então você pode ir deletando eles aí. tá. Então esse é o Market Watch. Marca Ctrl M. Isso. Ali você tem a informação de spread, né, compra e venda, preço de compra e venda e o spread ali do lado, que é esse número variável lá mais à direita. Esse aqui. Isso, Opa. exatamente. Tá, Exatamente. Bom, aí você quer adicionar ativos aí, correto? correto. Beleza. Aí você vai é, Ctrl U. Ctrl U. Ai, abriu outra janela. Deixa eu puxar para cá, peraí. Essa janela, ela não tá. Ah, apareceu, beleza. É, Então apareceu. Tava no... essa janela aí tu tem os ativos. Veja bem que tem pastas e subpastas. Então você Certo. está numa subpasta de cripto. Você pode clicar no menos da subpasta de cripto, que daí fecha a pasta. Então esses são os ativos que essa corretora fornece para você. Então ela está separando em Forex 1, Forex 2, Spot, Metals, Forex 3, Cash, Futures e Criptos. Então qual é o ativo que você quer procurar? Eu quero procurar o Ether. O Ethereum, ele é Ethereum. isso. Ethereum, ele é uma cripto, então tu coloca no mais da cripto. Aí você vai, o símbolo dele é ETH. Ó, Ethereum versus euro aí, né? Mas você quer o Ethereum versus dólar provavelmente. Aí você dá duplo Isso. clique nele ou mostrar. Pronto, duplo clique, ele ficou amarelinho e ele já apareceu no teu Market Watch, Certo. ok? Ok. Aí o que acontece? Qualquer ativo que você quiser colocar ou tirar, você coloca por aí, tá bom? Entendi. Dentro dos Ctrl U. ativos, dos produtos financeiros, são produtos financeiros de negociação que a corretora fornece e disponibiliza para você. Então você fecha o Ethereum dólar, o ETH-USD, ele ficou ali no seu Market Watch. Agora Perfeito. você quer abrir o Ethereum, o gráfico do Ethereum. Você tem duas opções. Uma, que não é recomendado agora que eu vou fazer. A primeira opção, Tá. não faça. Eu só vou Tá. falar como que é, tá bom? Tá bom. Você clicar no ativo e arrastar para a tela. Então, então vamos fazer isso aí para você aprender. Vai lá em arquivo, novo gráfico. Tem todas as opções do teu Market Watch. Coloca EURUSD, EURUSD, EURUSD. Já deu. Pronto, abriu um gráfico do EURUSD. Você pega o Certo. ETH-USD, vai lá no ETH-USD, lá embaixo, ETH-USD. Certo. clica, segura e arrasta para o gráfico. Virou o Ethereum USD. Vamos Entendi. fechar essa janela. Vai lá em cima da abinha do ETH-USD, em cima da abinha,
e vai Em cima da... apertar com o botão do mouse. Tem a rodinha do mouse. Aquela rodinha do Aham. mouse. O seu mouse tem rodinha? Tem, Pronto, apertei. apagou. Você quer retomar esse ativo que você apagou sem querer. Por exemplo, vai em EURUSD, ali na aba de EURUSD, ali na aba mesmo, Tá. aba. Existem as abas, Tipo, isso, aba, na aham. aba ali EURUSD, beleza? Beleza. Você vai clicar com o botão, com a rodinha do mouse ali nesse EURUSD, nessa aba. Clica. Você apagou sem querer um ativo que você acompanha. O que você pode fazer? Vai em arquivo, excluir abertura. Excluir Estão os abertura. ativos que você apagou. Vai em EURUSD, que é o que você acabou de apagar. Ele volta com todas as marcações que você tinha. Ok? Ok. Beleza. Agora você quer abrir um novo gráfico que é o Ethereum. Né? Vai lá em arquivo, novo gráfico. E aí vai em criptos e Ethereum ETHUSD. Clicou, tá aí teu gráfico. Contudo, teu gráfico não tem as marcações. Por quê? Porque você deve ter cometido um erro de programação da tua plataforma, não deve ter seguido o passo a passo que é ensinado na escola. Para você ver, para a gente ver se os indicadores da escola estão dentro da tua máquina, instalados no teu MetaTrader 4, você vai na pastinha com a estrelinha, ou Ctrl N. Aí você vai subir, sobe aí. Agora desce, ó, os indicadores não existem, tá vendo? Não tem os TBTs, os indicadores, desce. Você tem só... Ah, você tá aí, ó, com os indicadores aí. Sim. Por que tá com mais? Coloca um menos em todas essas outras abinhas ali do Bill Williams. Menos. Isso, menos Indicadores. e menos. Beleza. Desce aí de novo. Tá, os scripts também estão aí. Beleza, você tá com instalado. O que a gente pode fazer, né? A gente pode... fecha essa pasta do navegador. Essa aqui de baixo? Isso, fecha a pasta do navegador. Não, essa é o Market Watch. Você fechou o Tá. Market Watch. Cada um tem um Ah, nome, tá, né? do O navegador, aqui em navegador cima. tem um nome, isso. Aí vai ter o navegador. Aí você vai pegar... Eu vou enviar para você, lá no grupo de análise técnica, o gabarito Eu do, baixei já. do Ethereum. Sim, que você enviou ontem, 18 horas, 18 e pouco. Tá, eu vou enviar do Ethereum agora e do Tá, Bitcoin atualizado, tá tá, bom? Que é os dois que eu tenho tá bom. atualizado aqui. Então eu enviei o Ethereum e o Bitcoin. Então para enviar eu abri aqui no arquivo, abrir pasta de dados, templates, escolhi o Ethereum e o Bitcoin e arrastei, apertei Ctrl e arrastei aqui para a sala de análise e enviou Bitcoin e Ethereum. Você vai lá Beleza. e baixa o Bitcoin e o Ethereum e arrasta. Agora deixa eu ver sua tela novamente. Tá, Vai lá, baixa o Bitcoin e o Ethereum. baixei. Deixa eu Beleza. só abrir a parte de downloads aqui. Vai na pasta de downloads, onde eles estão. Você vai pegar o Bitcoin e o Ethereum, selecioná-los, arrastá-los para essa pasta templates. Isso. E vai substituir os arquivos no destino. Vai fechar essas duas pastas, fecha essa e fecha essa. Vai voltar no arquivo, lá em arquivo. Beleza. Eu só queria mostrar ali que a pasta que você insere é abrir pasta de dados. Só abre ali para ficar no vídeo. Abrir Ah, pasta de dados. tá. É aí nessa pasta de dados em templates que se instala o arquivo, tá bom? Clica nela. É que a minha já estava aberta, Pronto. desculpa. Fechou ela. Fecha. Aí agora tu vai com o botão direito no gráfico.
templates modelos. Template modelos. E aí você vai escolher o Ethereum USD, ETH-USD. Pronto. Vai passar por todos os tempos gráficos em cima dela ali. Vai lá em MM, do mensal para o menor. MM, W, semanal, diário, H4, H1, M30, M15, M5 e M1. Perfeito. Você fez isso para atualizar o histórico. E agora as marcações estão ali no gráfico, tá bom? Tem uma desatualidade, tá um pouquinho desatualizado ali, eu não sei porquê. Foi o que eu enviei que tu baixou, né? Foi, Acho que eu não tinha salvo ainda essa atualização que eu tinha recém feito, tá bom? Ah, tá. Essa Tá caminhada bom. da falha e da LT ali, eu não tinha salvo, daí eu enviei o que tinha sido salvo, né? Para Tá, eu enviar o que está sendo salvo, eu vou fazer aqui para ficar no vídeo. Então eu abro tá, aqui o meu template, eu boto o botão direito, template, salvar template, ETH-USD, salvar template. Sim, substituir o template. Aí para enviar, eu venho abrir pasta de dados, templates, arrasto o ETH lá para comunidade. E aí tá. solto e envia. Tá bom? Então isso aí é o template que você tem, você está ali já com o seu Ethereum operacional, praticamente operacional com as minhas marcações, né, de uma hora atrás. Correto. Qual a próxima dúvida agora? A minha próxima dúvida é a seguinte: aqui, por exemplo, eu abri o franco suíço. E Sim, aí apareceram essas listras aqui pontilhadas. tá bom. São marcadores de período. Essas listras estão marcando o dia. Por algum motivo, o meu MetaTrader 4 ele também está aparecendo essas listras pontilhadas, só que aqui no meu, talvez eu tenha que desinstalar e instalar novamente o MetaTrader 4, Ah, atualização de versão, para eu conseguir tirar essas listras que eu não consigo tirar. Mas os meninos tiraram para mim. O Railon, ele mandou uma mensagem lá que ele tirou para mim do USDCHF. Vamos tentar tirar do seu gráfico aí. O que você vai tá. fazer? Vai em ferramentas, Ferramentas, opções, ou Ctrl O. opções. Aí vai estar ali, ó, mostrar separadores de períodos. Mostrar separadores de períodos Tá aqui. vendo que tá desmarcado? Marca ele. Marquei. Ok. Ok. Coloca ok. Agora vai de novo lá em ferramentas, opções. Ferramentas, opções. Tirar ou mostrar separadores de período. Tira ele. Ok. Pô, não adiantou. Tu tá com o mesmo problema que eu tenho aqui. Eu não sei porquê. Eu não Tá. consigo tirar esses separadores de período. Talvez seja por um outro caminho. Vai em gráficos. Gráfico. Propriedades. Comum. Mostrar separadores de períodos. Tira esses separadores de períodos. Ok. Pronto. É Ah, isso. beleza. Tirou. Conseguiu tirar. Tá bom? Então Tá bom. tirou o mostrar separadores de períodos. Vimos que por ferramentas ele não tira, mas por gráficos ele tira. Então é isso também que eu estava tendo de problema aqui. Tá? Tá. Então tá. Ah, beleza. Próximo. Aqueles separadores de períodos eles poluem um pouco o gráfico, eu não gosto. Eles mostram os dias, né? Sim. A gente já tem os É, boxes mostrando os dias. deixa eu só atualizar. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Essa tua barra de tempo gráfico, tu pode colocar lá em cima, você vai ganhar uma tirinha de gráfico a mais. Lá em cima. Essa barra. O M1, M5, M15, tem três Ah, pontinhos, tá. quatro, cinco Posso pontinhos pra ali, cá. isso, arrasta. Para aí você vai ganhar um pouquinho de gráfico a mais. Sim, mais espaço. Show. É, se eu quiser colocar aqui de novo aquelas ferramentas Não é que para tem, é usar o aquelas menos. ferramentas mais. Não é para usar Não, mais? estão desatualizadas, não tem sentido você usar. Se você fizer um gabarito e salvar com elas, tu vai enviar com
com elas, daí tu vai atrapalhar a escola, se tu enviar. Ah, tá. E se tu pegar um Tá. gabarito de alguém, vai vir sempre sem as ferramentas. Então, como a gente entrou num consenso de não usar mais, não é mais para usar aquelas ferramentas. O que você queria Tá. daquelas ferramentas? Mas se você quiser colocar e tirar, Ah, você vai em Ctrl N, Ctrl N. que é o navegador, vai achar ali, ó, TBT Tools e Tá. vai arrastar para o gráfico. Aí, ok, e tá aí os tools. Ok. Quer tirar ela Tá. agora? Botão direito na Uhum. tela, no gráfico. Indicadores, Ctrl I. Control indicadores. Tools, selecionar, remover, fechar. Tá. Não, Aí você beleza. vai Era ter só. que tentar colocar atualizar o seu histórico ali. Porque tu tá sem gráfico M1, ó, tá vendo? Ah, Sem como é histórico que eu M1. faço Botão para de, atualizar pode meu fechar o histórico? navegador, botão direito no gráfico, atualizar. Vai ter uma outra forma de apagar. Isso, pronto, deu certo. Pronto, deu Tá. certo, tá com seus indicadores Toda vez que atualizados. eu abrir um template, um gráfico, um ativo novo, né? Eu preciso clicar nesse botão direito em atualizar? Não, só quando dá algum bug, que daí Tá, ele não atualizou, tá bom? entendi. Geralmente quando tu fica muito tempo sem operar, ele fica sem ter o histórico atualizado. Tá. Próxima pergunta. A próxima Operacional, pergunta suporte técnico, método Atos. Amo fazer é, isso. vou ver se cabe nessa aula ou não, tu me diz. É, na hora que eu for eu tô na minha conta demo aqui, né? E eu quero entrar numa compra ou numa venda. Eu tenho dúvidas ali com relação ao lote, se é 0,1, 0,5. Eu não sei qual é a relação do lote com G1000, G500, G300. Você conseguiria me explicar isso aqui? Tá bom, então vamos lá. Essa aula bem básica, é uma das primeiras aulas lá da imersão. Quem tiver em dúvida com isso aí também pode ir lá na aula da imersão, isso é abordado algumas vezes, isso tanto na quinta edição da imersão quanto na sétima edição, que é o Uhum. GPIPs, tá bom? Então vamos Tá pro, bom. pro GPIPs, né? Então tu vai dar um Ctrl T, que é o terminal. Nesse Ctrl T você vai arrumar melhor, organizar melhor essas duas janelas que abriu. Isso, diminui Sério. o Market Watch, porque está com espaço obsoleto. E aí dentro do Ctrl T, que é o terminal, você tem algumas abas. Você está em artigos. Estou em artigos. Então, você vai usar basicamente histórico da conta, que é onde você vai ter o Beleza? histórico. Nesse histórico dá para ver que foi depositado dia 10 do 4. Hoje, uma conta nova foi aberta às 16, né? Horário internacional, Isso. foi aberta hoje agora. US$ 1.000, né? Independente de ser conta demo ou conta real, vai ser sempre igual isso aí. Então Mesma não coisa. tem, não Uhum. tem. Como eu oriento operar uma conta de simulação como se fosse uma conta real, uma das primeiras coisas que essa mudança tem que acontecer é na mente. Suprimir a necessidade de afirmar que está em conta real ou que está em conta de simulação. Porque se a mudança começa na mente, e você quer realmente operar uma conta de simulação como se fosse real, você tem que começar a ver essa conta como se fosse real e ficar avisando que a conta é de simulação dentro do teu cérebro, do teu sistema de crenças, não vai te ajudar nesse processo de criar esse comportamento, tá? Vai te atrapalhar, na Tá. verdade vai te levar pro exato oposto do que você quer. Bom, Beleza. então você tem aí a sua conta, houve um depósito aí de US$ 1.000, né? E você quer ver o seu histórico. Vamos falar do histórico. Coloca um botão Uhum. direito em cima do teu histórico, no histórico mesmo, não aí, sem ser na aba, dentro da Tá. caixa de qualquer lugar. Aí você tem todo o histórico, últimos 3 meses, último mês, período personalizado. Coloca período personalizado. Aí você coloca, eu gosto de usar esse da semana passada. Esse da semana passada é um erro de tradução, eu acho, que ele é exatamente a semana vigente.
Ok. Ele não é da semana passada, ele é da semana vigente, é o que está passando. Então, se você colocar OK, ele vai te dar o histórico de domingo até sexta-feira, dessa semana. Eu Tá. gosto de deixar esse histórico porque meus alvos financeiros, né, de pips e porcentagens são semanais. Eu consigo fazer um ajuste dentro da semana. Eu não gosto de alvo diário, porque me obriga a operar no dia. Eu não gosto de alvo mensal, porque me dá muita margem. Um me dá muita pressão, outro me dá muita margem, pouca zona de ação caso eu precise mudar alguma estratégia de rotina, alguma coisa. Então eu É. gosto do alvo semanal. Né? Eu gosto de pensar por semanas, estabeleço um alvo mensal e divido por 4 semanas. Se eu quero, por exemplo, 200 pips no mês, eu estabeleço 50 pips na semana. Isso não quer dizer que eu vá ter que fazer 10 pips por dia. Quer dizer que eu posso fazer um trade de 50 pips ou mais pips. Tá? Porque é um alvo primário, eu não paro quando eu atingo 50 pips. Eu paro quando eu estou ou cansado, eu tenho outras coisas para fazer, mas enquanto o mercado estiver me pagando, eu vou pegando. Mas tem um alvo ali que eu preciso contabilizar para os meus planos, metas, sonhos e estilos de vida. Bom, então eu coloco semanal. Coloco OK, Tá. semanal. Se tu quiser ver todo o Ok. histórico, tu vai ali e muda e veja todo o histórico. Tá. Agora você vai de novo ali um botão duplo clique no histórico. Um botão esquerdo direito no histórico. Isso. Direito. Tem ali salvar relatório e salvar relatório detalhado. Não precisa de você fazer isso agora, mas se você clicar em salvar relatório, tu vai ter um relatório detalhado de todos os teus trades que tu fez em PDF. E é bem Beleza. legal, é uma informação bem legal que você consegue tirar ali informações se você está deixando o lucro correr da forma que deveria, se você está saindo na saída do cagão, se você está usando stop loss, se não está, né? Se o teu stop loss ele pode ser no dedo, não tem problema, você pode usar stop loss no dedo ou pode usar ele Uhum. automático, isso é perfil de operador. Mas o importante é usar stop loss. O stop loss ele deve ser acionado quando não faz mais sentido você estar comprado. Se não faz mais sentido você estar comprado, aí você aciona o stop loss da sua compra. Se não faz mais sentido você estar vendido, né, se não tem mais aquele suporte que te suportaria para impulsionar os preços para cima, aí você faz o stop loss da sua compra. Enfim, Tá. aí beleza. Aí agora a gente vai para a aba de negociação. Lá embaixo, a aba de negociação. Essa aba de negociação te mostra as negociações que estão em abertas. Agora você está com 0 negociações em abertas. E tem seu saldo, que é o capital líquido, né? E a margem. Não há bônus nesse ponto. Se você tivesse bônus, iria ter lá saldo, o bônus e o capital líquido em dinheiro e a margem liberada. Bom, você tem mil Ah. dólares. Na aula básica, eu ensino, né, que Uhum. como é que você vai saber o teu GPIPS. Né? Para o Forex, Sim. eu, eu aconselho que o limite máximo de ousadia seria o G300. Então, G300 seria o limite máximo de ousadia. Você tem uma conta lá. Eu também ensino você a operar múltiplas contas, então não ensino a ter uma conta só. O problema é que a pessoa chega no mercado sem recursos e ela não quer dividir ali, às vezes, US$ 300 em 3 contas ou mais contas, ela quer operar uma conta só. Tudo bem, é uma limitação financeira do aluno, não é a escola, não é a técnica, e é o começo de carreira É. da pessoa, ela tem que andar com o que ela consegue. Mas o ideal é você ter múltiplas contas e para quem tem uma conta só, tranquilo, começa com o que tem, é melhor, não adianta ficar chorando, não tenho dinheiro, se tem só US$ 30 de bônus lá, opera US$ 30 de bônus. Mas em algum momento você vai ter que fazer um sistema de cascata de retroalimentação dessas contas para outras contas, porque daí você vai poder criar táticas diferentes de atuação. De day trade, de swing trade, de position trade, de contas tríades, são várias táticas que são possíveis de serem desenvolvidas e administradas. Uma delas é operar G300, é o mais ousado, ou seja, para quem já é bom. Então o iniciante ele tem que decidir se ele é bom ou se ele não é bom. Porque não adianta ele falar Certo. que não é bom, que não entende algumas ferramentas e querer. Geralmente é o que acontece, né? Ele fala, ele assume, eu não Uhum. entendo algumas ferramentas, não consigo saber onde é que sai exatamente, saio em números fechados ao invés de deixar o lucro correr, faz todo
esse alarde em cima das incapacidades que ele tem, e ao mesmo tempo ele quer operar como se ele fosse um expert, black belt, motherfucker, total, sacou? Então ele tem que ter Ok. coerência. Então a coerência ela tem que começar no operador. Então o Tá. G300 é um operador bom. Se você fosse operar G300 nessa sua conta, você iria pegar. Uhum. É simplesmente o que é G300? São 300, é muito simples esse pensamento. São 300 pips Sim. que tua conta precisaria pegar para obter 100% de lucro. Porque dentro do método Atos, nós somos operadores que multiplicam contas. Então, para multiplicar contas, se eu tenho uma e agora eu tenho duas, qual é também um fator multiplicador? É interessante que a gente busque ali um norteador de 100% de lucro. Então, É. para que o seu capital de US$ 1.000 vire US$ 2.000, você precisa obter 100% de lucro. Quantos Certo. pips serão necessários para que você obtenha 100% de lucro? Veja bem, a alavancagem da corretora, a margem que ela te dá, ela deixa você entrar aí US$ 1.000, ela vai deixar você tranquilamente entrar com US$ 20 o pip. Se o teu pip virar 20, for US$ 20, a cada 50 pips você faz US$ 1.000, correto? Correto. Positivo ou negativo. A cada 50 pips positivo você ganha US$ 1.000, a cada 50 pips negativo você perde US$ 1.000. Certo. 50 pips é saudável? Não é saudável, porque você vai praticamente ter um tiro só. Aquele trade vai ser determinante se você vai quebrar ou não. Então tu nunca vai conseguir alcançar aquela supervisão de preferência temporal, onde você não está se preocupando com esse próximo trade, mas você está se preocupando com os próximos 100 trades, 1.000 trades na sua vida. Então você não consegue viver dentro de uma estatística, você não vai ter como adestrar o seu comportamento, você vai criar traumas, porque vai ser muito Certo. alavancado. Porque provavelmente o dinheiro que você colocou no mercado, ele é um dinheiro significativo, né, para seu estilo de vida. Quem tem US$ 1.000 é porque conseguiu colocar US$ 1.000. Se pudesse, colocaria US$ 10.000. A gente sabe disso, né? Quem não tem Certo. US$ 1.000 está colocando 100, então vai ser sempre nesse limite que se chama termostato financeiro. Então o cara perder o dinheiro que ele suou para colocar lá vai gerar traumas operacionais. E traders com traumas operacionais é o que mais vemos por aí, né? Compraram cursos ruins, cursos que enganaram, alimentaram o seu auto-engano, né? Porque não foi nenhum curso que enganou eles, porque eles já queriam se enganar, né? Então os cursos só alimentaram o auto-engano da pessoa, criou traumas, aí elas acharam que iam ficar ricas da noite para o dia e operavam assim. Então, se ela operasse a US$ 20 o PIP, para uma conta de US$ 1.000, ela está operando um G50, que indica que a G50. cada 50 pips positivo dobraria a conta e 50 pips negativo quebraria a conta, o dobro ou Certo. zero. Para ser G300, o que eu tenho que fazer? Pegar 1.000 e dividir por 300, correto? Correto. Então eu pego 1.000, divido por 300, porque é os 300 pips para eu ganhar 1.000. O meu pip vira US$ 3,33. Se eu Certo. pegar 1.000 e dividir por 400, 1.000 dividido por 400, fica US$ 2,5. Tá vendo? Tô Então, vendo. você vai ter que decidir. Se você for, por exemplo, um trader que opera um G400, que é 100 pips a mais de margem ali de drawdown, que você pode perder 100 pips a mais do que o cara que tem 300, você tem uma margem melhor ali dentro da sua abordagem para você entender assim, por exemplo, um ativo que oscila mais igual a Bitcoin dólar ou o ouro, eu tenho utilizado G1000. Então G1000, Tá. mas ele oscila mais, então eu entro para pegar 100 pips, eu não entro no G1000 para pegar 10 pips, né? Então tem todo Certo. esse cálculo. Para você decidir o teu lote aqui no Forex, se você decidir G500, que seria algo seguro ali para alguém iniciante, também não adianta você colocar G10.000, que daí não precisa de você colocar todo esse dinheiro no mercado, né? Tá. Daí G10.000 tu coloca menos dinheiro no mercado,
e usa esse outro dinheiro para outra coisa e opera G500. Entendeu? Porque Certo. senão ficou obsoleto o Entendi. dinheiro lá. Ó, G1000 dividido, $1.000 dividido por 500, que é o G500, você vai ser $2 o PIB. $2 o teu Uhum. PIB. Beleza? Então, Beleza. $2 o teu PIB. Deixa eu colocar aqui a tua. Então tá, beleza. $2 o teu PIB para G Tá, aqui, 500. só uma dúvida, tu tá tentando, não tá Segura a tá dúvida aí. escrevendo alguma coisa aí? Eu tô escrevendo aqui para ficar no vídeo, mas segura aí, vai vendo na tua mente aí que vai dar certo. Olha só. Ah, tá. Vamos lá, vai comigo aqui, ó. Então tu tem $1.000 de capital, beleza? Beleza. Você escolheu operar G500, correto? Correto. Isso indica o quê? Que você precisa captar 500 pips do mercado para obter 100% de lucro e você tem uma margem de drawdown máximo de 500 pips para quebrar essa conta. Não é bem Certo. 500 pips, porque se tu estiver perdendo 300 pips, tu vai ter que dar uma repensada ali nesse lote. Vai ter que dar uma... se é o único dinheiro que você tem para operar, que não deveria ser isso, né? Aí você repensa Aham. no teu lote. Vai ter que dar uma repensada, recalculada no teu lote. Né? Para você recomeçar com aqueles $200, com aquele dinheiro que sobrou. Você perdeu ali 300, foi 600, sobrou $400, tu vai ter que recalcular. Mas o ideal seria que esse dinheiro que tu colocou no mercado, ele seja uma parte do teu capital especulativo. Tu tem dinheiro de reserva para tua empresa. Isso aqui é um capital empresarial teu, um fundo familiar teu. Então você tem dinheiro guardado que é para essa empreitada financeira. Então você vai ter, vai entender que o stop loss e o erro ele é custo operacional. Quando você colocou $1.000 lá, você sabe que esse não é teu último dinheiro e esse dinheiro não vai te fazer falta se você perder. É dessa forma que é. Esse é o ideal. Eu sei que vocês chegam aqui sem ter o ideal, mas isso não é problema da Certo. escola, novamente. Isso é problema é tem que falar com o Lula. O Lula que ia acabar com os pobres, mas não acaba. Então, olha só, aí se você tiver certinho com o teu dinheiro certinho, você perdeu lá 300 pips, você continua no mesmo lote, só que tu ainda tem 200 pips de margem. Para você recuperar o teu dinheiro que você perdeu, basta você ganhar 300 pips, que o pip vai continuar valendo os $2. Beleza? Certo. Então você Beleza. pensando em pip, se você tem $1.000 e opera G500 e perdeu 250 pips, você perdeu $500, você perdeu 50% da sua conta. Se essa conta ela tá bem saudável, que é uma conta especulativa, que você tem mais dinheiro guardado, que você tem saúde financeira, você fez todo aquele trabalho por fora, você continua operando no mesmo $2 o PIB. E aí, para você recuperar o seu dinheiro que foi para o mercado, basta pegar os próximos 250 pips e fica no 0 a 0. Se você pensar em porcentagem, ele é ruim para o seu emocional, porque pensando em porcentagem, você vai... quando você perder 50% da sua conta, você precisa ganhar 100% do que você tem para recuperar os 50% que você perdeu. Você tinha 1.000, perdeu 50%, ficou com 500. Agora de 500 para chegar em 1.000, tu tem que fazer 100%. Certo. Esse é o problema de pensar em porcentagem. Já pensando em pips, não. Você perdeu 250 pips, para você chegar no 1.000 novamente, você ganha 250 pips. Percebe? Só que a tua Percebo. margem de erro vai diminuindo. Por isso que o iniciante tem que ter um gerenciamento maior para ele ter mais margem de erro, mais margem de drawdown. E ele só vai dobrar o lote, o iniciante só vai dobrar o lote quando ele dobrar o capital. Por quê? Porque ele tem que ter uma margem de erro. Ele não adianta ganhar 100 pips a $2, aumentar o pip e aí perder 100 pips a $3. No frigir dos ovos, ele ganhou 100 pips, perdeu 100 pips, era para ficar no 0 a 0. Mas se ele ganhou 100 Certo. pips com $2, ele ganhou 200. E ele perdeu 100 pips com $300, ele está com menos 100. Então ele vai ter que ter uma margem para enfrentar
o peso emocional comportamental do termostato financeiro. Veja bem, o termostato financeiro ele sempre vai atuar na troca de lote. Sempre. Desde a conta de simulação onde o PIP vale zero dólares, porém ele vale X tempo. O PIP sempre vai valer X tempo, e tempo é dinheiro, né? Então tu tá aqui operando a conta de simulação, não é que você não tá perdendo nada. Você tá perdendo tempo. E o tempo é dinheiro. Você poderia estar fazendo Uber e ganhando dinheiro, por exemplo. Um exemplo bem tosco. Sim. Podia estar trabalhando em alguma outra coisa fazendo dinheiro. Então tá perdendo. Então sempre não há diferença entre simulação e realidade. Olha só. Quando você aumentar o valor do teu PIP 0 dólares para um PIP 2 dólares que seja, que é os $1.000 que você tem guardado lá, 500 de dólares e 500 de bônus, 2 dólares do PIP, você vai enfrentar um termostato financeiro. Então não adianta querer, mas há uma diferença entre a conta real e a conta de simulação comportamental, porque quando agora eu estou na conta real, eu estou sofrendo uma pressão. Essa diferença sempre vai acontecer quando você aumentar o seu lote. Sempre. Sempre vai acontecer. Se chama termostato financeiro, ampliando o termostato financeiro. Só que, antes de você aumentar o seu lote, você tem que construir outras habilidades. Por isso o seu lote 0. Construir rotina operacional, se acostumar a estar no mercado naquele horário, ou acordar cedo, ou dormir tarde, ou final de semana, ou à tarde, ou meio-dia. É uma rotina operacional. Vai ter que estar acostumada com a plataforma de clicar, entrar na operação, tudo isso vai ter que estar acostumado. Vai estar acostumado com seus próprios erros de distração, sua impaciência, todos esses outros sabotadores tu vai ter que vencer antes de aumentar o lote. Venceu esses sabotadores, aumenta o lote. Esses sabotadores você vai vencendo com o tempo e vai aumentando o lote, mas todas as vezes que aumentar o lote, tanto quanto você sair do zero para 2 dólares o PIP, quanto você sair de 2 dólares o PIP para 4 dólares o PIP. Vai enfrentar o termostato financeiro. Só nesse argumento cai por terra aquele lance assim, então eu vou direto para a real, porque na real que eu sinto a pressão, na demo eu não sinto a pressão. Isso é uma balela, é uma mentira. A pessoa que não consegue fazer dinheiro numa conta real, ela não consegue também fazer dinheiro consistentemente numa conta de simulação. Ela não consegue. Ela consegue o quê? Ela consegue abrir 10 contas, quebrar 9 e uma dobrar. Aí ela vai falar, tá vendo, fiz dinheiro. Mas no frigir dos ovos, ela tá negativo ali 9 contas. Ela abre 10 contas de 1.000, quebra todas. Fica 10 mil negativo. Abre uma 11ª e ganha 3 mil. Ela tá negativo 7 mil, entendeu? Entendi. Então ela não tá ganhando dinheiro, ela teve uma sorte. Mas ela opera sem sinal, sem stop, sem não sei o que. Ela vai dar sorte se ela tiver mais números de trades, se ela não parar de operar aquela conta de simulação e tiver maior número de trades, ela vai quebrar da mesma forma que quebraria na conta real. A única diferença que vocês têm que entender, e ela começa sendo trabalhada na mente, é que todas as vezes que aumentar o valor do teu PIP, que é o preço que você vai ser pago pela movimentação gráfica, entende isso? O PIP é o seu salário. Você fez um trabalho X, você trabalha com marketing. Você fez X peças de publicidade, você ganha X por peça. Você me passou ali, né, um preço, um valor. Se eu te pedir 10 posts, tu vai cobrar X. É a mesma coisa, é a movimentação do teu trabalho. O PIP é a movimentação do teu trabalho. Quando você aumenta o teu lote, você se dá um aumento de salário. Para quem você daria um aumento de salário se essa pessoa fosse seu empregado numa empresa de capital especulativo? Para quem tivesse desempenho, correto? Você não iria dar um aumento de salário para quem não tivesse desempenho. É isso? É isso. Se o seu trabalhador, que no caso é você mesma, né? Parece aquele meme do Agostinho. Você é o seu próprio chefe, mas também é o seu próprio empregado e você não pode se demitir, né? Se o seu trabalhador, que é você mesmo, ele tiver um desempenho melhor, eu quero fazer o que com ele? Eu quero pagar ele mais. Então, se eu tivesse uma equipe de vendas e eu tivesse bons vendedores, o vendedor que me vendesse mais, eu ia pagar mais para ele. Claro. Para ele ter mais motivo tanto de ficar na empresa, quanto receber mais e vender mais ainda. Porque é o que mais tem, mais será dado. Esse é o princípio que está por trás. E o que não vende nada, ele é demitido. O que não tem será retirado. O que não faz PIP perde a conta. Então, quando você
aumenta o valor do seu lote, você aumenta a sua responsabilidade financeira, o seu termostato financeiro. Você começa a acessar níveis inconscientes de relação com o dinheiro ao qual você ainda não está preparado. E você vai ter que se preparar. Por isso você precisa de uma margem. Então, quando a sua conta de 1.000 virar 2.000, você vai aumentar o lote. Se nesse momento, que é o momento do termostato, o seu PIP vale 4. Se você perder 100 pips, você perde $400. E você perde 200 pips daquele teu eu passado, que era 2 vezes 200, para dar 400, correto? Correto. Então, você precisa de ter essa margem de segurança para você absorver essa pressão do PIP maior. Porque você entende o quê? Você não é um operador desconectado da realidade. Você não ignora a realidade, você não ignora o diagnóstico emocional e comportamental. Você faz o quê? Você entende o diagnóstico e você age em cima dele com um prognóstico, com uma ação, uma atuação para você vencer ele. Mas você não ignora ele. Você entende que, sim, você é uma pessoa normal e você tem uma relação com o dinheiro ainda não pacificada, né? A gente não sabe lidar direito com o dinheiro, tanto é que a gente não quer ele perto da gente, por isso que ele chega, você gasta, percebe? Sim, verdade. Quando tem uma pessoa que chega no ambiente e você vai embora, você gosta dessa pessoa ou não gosta? Você geralmente não gosta. O dinheiro chegou no ambiente, você manda ele embora. Então a sua relação com o dinheiro não está pacificada, ela precisa ser pacificada. Quando que ela vai ser pacificada? Do trabalho do termostato financeiro. Então, você precisa ter essa margem, entender que todas as vezes que aumentar o seu termostato financeiro, você não estará acostumada. Eu indo para a praia lá no apartamento da praia, tem porteiro 24 horas e é um luxo só. Quer dizer, para o meu termostato financeiro de hoje, né? Eu achava que o meu apartamento aqui em Blumenau era legal, porque eu vim de um mais baixo. Aí eu já olho aqui, eu e a Mica, a gente chega aqui, a gente olha e fala assim, nossa, é tão fraquinho esse apartamento aqui, né? Não tô menosprezando nada, mas chega lá na praia, cara, é um hall de entrada, já é ambiente climatizado, o porteiro abre a porta para mim, senhor Diego para lá, senhor Diego para cá. Aqui a zeladora, tadinha, ela briga comigo direto. E tipo, é de senhor Diego nada, cara, tá ligado? É um menino. Ela me trata como se fosse um menino, porque ela me vê de chinelo, né? Me vê andando por ali. E os outros que é senhor, né? Aí beleza. Lá é senhor Diego pra lá. E todo mundo na praia tá de chinelo, então beleza. Senhor Diego pra lá, senhor Diego pra cá. E eu não estava acostumado, eu ainda não estou acostumado. Eu saio do elevador, tem um hall de entrada grande, chego na porta, ele já abriu, já está do lado da porta com a porta aberta. Eu passeio com o cachorro, eu volto, ele abre a porta. Ele sofre comigo, porque às vezes eu volto por causa do cachorro. Ele abre a porta, fala, não vou entrar agora. Ele volta, eu passo de novo, ele abre a porta. Ele nunca sabe quando eu vou entrar, tá ligado? Daqui a pouquinho ele vai brigar com você também. Não porque eu trato ele bem, eu trato aqui também mesmo. Só que não funcionou muito não a estratégia da caixa de Heineken, da caixa de coroa. Né? O ideal é dar essas coisas assim pro colaborador assim também. Mas aqui não funciona muito não. Mas olha só. Eu preciso me acostumar com isso. E me dá um desconforto. No começo me dava um desconforto de alguém estar ali abrindo a porta para mim. Só que pensa só, é o trabalho dele. E se um dia vir uma crise, o porteiro que não abre a porta, é ele que vai ser demitido, não o porteiro que abre a porta, correto? Correto. Cara, e hoje a automatização ali, o Davi, meu amigo, comprou um apartamento aqui na Vila, na Velha ali, um apartamento bem novo, bem bonito, né? Terraça Sky. Cara, ele chega, reconhecimento facial e a porta abre sozinho já. Ele também não estava acostumado com isso, que ele ia botar a mão na porta toda vez. Então o que acontece? Esse luxo, esse aumento do luxo, a gente tem que se acostumar com ele, porque a gente não está acostumado, a gente quer o quê? Baixar o padrão. A minha tendência é falar pro porteiro, falar assim, ó, não precisa abrir a porta para mim, só que eu não vou estar ajudando ele nem a mim. Sim. Porque se ele se acostuma a esse baixo padrão que eu venho, tô elevando o meu padrão, ele vai ser mal visto por quem já tá nesse padrão e ele que vai sair desse meio, entendeu? Entendi. Ele que vai acabar sendo mandado embora ou alguém um dia vai falar, não tem necessidade de um porteiro, porque dá pra porta abrir sozinho, não tem por que alguém tá aqui, a gente pagar alguém aqui. Que seria o padrão que eu vivo hoje aqui no meu condomínio. Não tem necessidade de porteiro para ele ficar te enchendo o saco.
Não. Para que tem um porteiro? Para te tratar bem, para te tratar com mimo, com luxo, entendeu? Tipo filme de Nova York. Para Certo. isso que serve um porteiro. Porque para segurança não é tanto para segurança, porque se vier dois caras armados aqui, vai servir para quê de segurança? Nada, né? Então, Certo. então assim, é uma coisa que eu preciso me acostumar. E esse desconforto com isso é o que? Guerra de termostato financeiro. Se isso acontece quando eu estou gastando o meu dinheiro, isso também acontece quando você está ganhando ou fazendo esse dinheiro. Percebe? Entender esse processo é um autoconhecimento. Não é você ficar arrogante nem nada. É só assim, ó, você quer subir na escalada financeira, você vai ter que vencer o seu termostato financeiro. E comece a Certo. perceber isso na sua própria vida, na vida dos seus e também no mercado. No mercado, a gente traz isso para uma forma matemática. É o valor do PIP. Porque agora, aquele mesmo trade que te pagava $2 o PIP, ele te paga $4 o PIP. Então, aqueles 100 PIPs que te dava $200, que é R$1.000, R$1.200 hoje, ele tá te dando R$2.400 pelo mesmo trabalho, Ivana. Quer Sim, ver o que é termostato financeiro? Você chegou e me entendi. cobrou X por hora no trabalho que a gente está fazendo o nosso acordo ali, né? Eu te ofereci Certo. mais, não é? A gente não está trocando por Sim. hora de trabalho e hora de trabalho. Tu me ofereceu, ó, então, além de em-page, vai ser X horas. Aí eu falei, tá, eu te Aham. dei quase o dobro das horas. Tu não se surpreendeu? Surpreendi. Aham. E te incomodou um pouco. Sim. Isso é o termostato financeiro, entendeu? O teu cliente ali, você está cobrando 2.000 para um trabalho e ele te pagar 4 e você se incomodar com isso. Tá vendo? Entendi. Isso é termostato financeiro. Aí fora é fácil da gente entender. Só que aqui dentro é mais difícil. Ele fica mais intrínseco e é no dia a dia. E se tu não parar para refletir sobre isso, você não vai vencer. Então essas reflexões eu trago aqui na escola. Por isso que é importante a pessoa ficar na escola. Para pegar essas reflexões também. Não é só ter Sim. acesso ao conteúdo cru, é ter essas reflexões, porque se vocês entenderem o modo como eu penso, que eu atingi em 20 anos de mercado, como eu faço para pensar isso aí, vocês vão ter os mesmos comportamentos que eu, ou melhores, para ter melhores resultados ou iguais aos que eu tenho. Mas vocês não vão ter resultados iguais se não entenderem a forma que eu penso. Então, Sim. não é só a técnica, é a forma de pensar. Então, o gerenciamento, muitas pessoas aqui da escola, infelizmente, acham que o gerenciamento não faz parte da técnica. Elas acham que a técnica é só o que é um topo, que é um fundo, uma linha de tendência, uma expansão. Não. Tanto a parte gráfica quanto a parte de gerenciamento de recursos, que é o risco, né, o gerenciamento do dinheiro, quanto a parte da gestão comportamental, faz parte da técnica. O método Atos é completo. Ele te dá a parte técnica, ele te dá o gerenciamento de risco, que é o GPIPS, que só aqui no método Atos, porque fui eu que criei isso, para simplificar para o PIP e não para porcentagem nem dinheiro. Você simplifica para o PIP. Por que você simplifica para o PIP? Quando você aprende a buscar PIP lá na conta de simulação, você venceu o mercado. Porque você aprendeu a pegar PIP, agora você só vence o termostato. Você não precisa mais vencer o mercado, compreende? Você agora precisa vencer o que? O teu termostato. É mais fácil você vencer o teu termostato do que o mercado. Percebe? Percebo. Existem ferramentas da programação neurolinguística que podem te auxiliar no termostato financeiro, como por exemplo, comprar um bom vinho. Você acompanhou a minha escalada de não gostar de vinho e achar que vinho era tudo ruim, né, dos vinhos de supermercado Sim. barato para um vinho ali que não vou dizer que é caro, mas que tu já me viu tomando vinho de R$ 500, de R$ 400, Sim. já abrimos aqui de 300. Não é caro, né, porque o dólar está muito caro, são vinhos importados e tal, mas você acha que foi fácil eu abrir um vinho de R$ 300, um vinho de R$ 500, que vai acabar naquele dia mesmo? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Mesmo tendo feito mais dinheiro do que aquele vinho, entendeu? Cara, foi Entendi. muito difícil. E aí eu precisei me acostumar com isso. Então, o termostato financeiro, você pode pegar o Elton e ir para um restaurante, né? E vocês irem fazendo isso. Hoje a gente guarda um dinheiro e a gente vai comer o que a gente quer mesmo, sem se preocupar de tipo, ah, não quero isso, não quero, sabe aquela sensação? Tu vai ver que difícil que vai ser. Você tendo Sim. dinheiro
e você poder comer o que de fato você quer. Você vai tender a olhar o lado do preço da parada. É óbvio que não dá pra fazer isso sempre, senão tu vai falir agora, nesse começo, porque ainda não estamos no nível de que dá para fazer isso sem estrago. Mas é necessário, volta e meia, fazer isso, porque é a luta do teu termostato financeiro, um produto melhor, um chocolate melhor. Às vezes, em vez de comprar aquele tanto chocolate ruim, para de comprar chocolate ruim. Chocolate bom vai ser caro. Por quê? O cacau, ele valorizou mais do que o Bitcoin ano passado. Não estou nem falando nessa queda do Bitcoin. O cacau só valoriza, está em escassez total. Então, o chocolate bom, que vai ter cacau de qualidade, vai ser caro. Por quê? Que tal você cortar o chocolate ruim da tua vida, que é aquele excesso de coisa ruim, e começar a colocar, mesmo que esporadicamente, coisas melhores na sua vida em prol de você ser um trader melhor, ampliar o seu termostato financeiro. E também já aproveita e emagrece um pouquinho, porque açúcar não faz bem para ninguém. Sim. E excesso de açúcar, né? E então, quando você aprende a pegar o PIP cru do mercado, você aprende a vencer o mercado. Depois você só injeta dinheiro e vence o teu próprio termostato financeiro. 200 pips numa conta de simulação é igual 200 pips numa conta real. O mercado tá nem aí para você. Essa trava é mental dentro da sua cabeça. E é só dentro da sua cabeça que ela é, porque você escolheu acreditar que é assim. É aquela imagem do cavalo que está amarrado numa cadeira de escola, de barzinho, daquelas cadeiras de plástico. Que ele acha que não pode sair. Na cabeça dele ele acha que não pode sair. Então é a mesma coisa. Você aprendeu a fazer PIP, você venceu o mercado. Agora o que você precisa? Monetizar essa habilidade que você construiu, que é um operador que vence o mercado. Monetizou isso envolve técnica, mas isso envolve rotina, isso envolve gerenciamento do PIP. Porque seja conta de simulação ou conta real, se você tem $1.000 e perder 500 pips, a conta vai quebrar do mesmo jeito. O teu joguinho ali zerou. A diferença é que desse dinheiro, o dinheiro que está lá no mercado, você vai poder sacar e melhorar o teu termostato financeiro. Então, fica bem enfatizado a necessidade de você criar uma gordura, um colchão de escalada financeira. Você não pode aumentar o valor do teu PIP a cada trade, porque tu vai dar um descompasso no seu termostato emocional, financeiro, e o seu capital emocional operacional, o seu CEO, ele não vai acompanhar e você vai o quê? Quebrar. Você vai criar traumas. Entendi. Você não pode criar traumas, você tem que criar antifragilidades. Antifragilidades que têm que ser criadas a cada trade. Então você tem que, como um todo, trabalhar isso aí. Então criar um colchão financeiro. Quanto mais alto você sobe, mais proteção você precisa. Você precisa de um paraquedas para sair do primeiro andar para o segundo andar? Eu preciso de um paraquedas para descer de elevador do quinto andar? Não. Eu preciso de um paraquedas para pular na piscina? Não. Agora, se eu estou no avião e eu vou pular, eu preciso de um paraquedas. Então, quanto mais alto você estiver, melhor tem que ser o quê? O seu colchão de seguro financeiro. Isso é um outro papo para quando tua conta crescer muito. Porque vai chegar um momento que o teu termostato financeiro ele vai estar além da sua capacidade social. Você já viu aqueles vídeos de TikTok do pessoal falando da alta sociedade, né? Old money, essas coisas assim, que não é só dinheiro, mas é a cultura, é a forma que a pessoa, é o que a bagagem cultural que ela tem, é os países que ela visitou, é a relação que ela tem com a comida, é a relação que ela tem com as roupas. Não é só você ter dinheiro e fazer parte dessa sociedade. Não é, caso você queira, né? Você vai ter que se adaptar culturalmente. E ali envolve termostato financeiro. É a forma como você lida com um artigo de luxo. Percebe? A forma como você lida com um artigo de luxo vai importar ali se você faz parte ou não desse nicho de pessoas. Tá vendo? Isso aí é termostato financeiro. Eu não estou falando de as pessoas quererem ou não estar nessa high society. Eu estou falando de, pra gente ser um trader high society de alto padrão, um trader de alto padrão, de alto desempenho é alto padrão, tá?
você vai ter que ter Tá. uma relação com o dinheiro muito parecida que essa galera tem. Só que isso não vai ser construído da noite pro dia, porque a gente nasceu pobre. Esse é um problema. Então a gente não teve aquela construção cerebral molecular ali do cérebro em prol disso. A gente acha caro um terno de 2.000, quando na verdade um alto padrão vai achar super barato. Ele vai achar barato uma gravata de 2.000. Percebe? Não é porque ele tem dinheiro. É porque aquilo não afeta ele. Você consegue concordar comigo. O primeiro ponto é você concordar comigo que o pobre é mais afetado pelo dinheiro do que o rico. Sim. Percebe? Então, tem um conto que fala assim, um cara, ele queria atingir ali um nirvana, né? E ele buscava ali o desapego, e ele foi primeiro ser minimalista, ele foi se desapegando de tudo, até que ele tinha só a roupa do corpo e a comida. Era um budista, assim, né? Um monge. E aí ele sabia que tinha um grande mestre no alto de uma montanha que era muito famoso, que tinha alcançado o desapego total, e ele pegou e foi lá. Mesmo já sendo muito desapegado, tinha uma mochilinha da roupa do corpo, uma outra muda de roupa, né? Ele foi para lá. Chegou lá e ficou abismado com o palácio que aquele monge vivia. Aquele monge vivia num palácio. E todo mundo feliz, mas era um palácio. E ele ficou assim abismado e frustrado e decepcionado. Porque ele falou, nossa, o cara é muito apegado, velho, ao que ele tem. Olha as coisas que ele tem. E aí, conversando com aquele monge, né, super famoso, que ele ficou decepcionado, que era tido como o mais desapegado de todos, em algum momento começou a pegar fogo na casa onde estava a mochilinha do cara. O cara foi desesperadamente, entrou no fogo para pegar a mochilinha dele enquanto estavam queimando obras de arte, tapetes de luxo, coisas caríssimas. E o outro estava tranquilo, ficou tranquilo. Ele foi lá, conseguiu pegar a mochilinha, se machucou um pouquinho, queimou a mochilinha dele. Ele viu que ele estava super apegado àquela mochilinha, que ele falou assim, cara, queimou, como é que você não ficou apegado? E aí, moral da história, né? Aquele super desapegado, ele tinha bastante, mas ele era super desapegado. E o que tinha pouco, ele era muito apegado, né? Então, É verdade. a gente está falando de desapego e não de posses. E isso é confundido. Muitas vezes é tido que o pobre ele é desapegado. Não é, às vezes ele é mais apegado. Tem uma frase que fala assim, ó, pobre é complicado. Ele vive dizendo que não tem nada, mas quando perde, fala que perdeu tudo. Tudo. Né? Então, É, então a gente não está falando de ter ou não ter as coisas. Isso aí você vai escolher o que você quer ter, o que você não quer ter. Lembrando que cada coisa que você tiver vai também consumir um pouco do seu tempo. Porque você vai ter que pelo menos pensar onde guardar aquilo. Consumir um pouquinho do seu tempo. Então, se você aumentar exponencialmente as suas posses, você vai diminuir exponencialmente o seu tempo também. Tá? Então, nós estamos falando de desapego. Quanto mais desapegado for o trader, melhor ele vai ser. E aí, para isso, você precisa do teu termostato financeiro. Entender que dinheiro é só dinheiro. Só que é muito difícil entendermos que o dinheiro é uma ilusão. Nós estamos todos iludidos. É uma coisa criada. Só que nos traz essa emoção. Eu não estou aqui para te dizer que você vai vencer isso fácil. Pelo contrário, eu estou te falando assim, ó, cara, vai ser muito difícil você vencer isso. É uma programação dentro de nós ali que o próprio sistema gerou, que vai ser muito difícil vencer. E quanto antes tu entender que você tá ferrada nisso aí, melhor, porque daí tu vai criar essas colchões financeiros. Aí tu vai, por exemplo, tu não vai dobrar de lote a cada trade. Tu vai criar um drawdown, um aumento de drawdown. Poxa, 100%, eu obtive 100% de lucro no meu trade. Qual o problema de eu perder um ou dois trades quando eu trocar o termostato? Quem está me escutando aí lembra na memória. Às vezes que você troca por que às vezes que você troca o lote é às vezes que você mais perde? Se você pegar o teu histórico, é isso, cara. O cara que sai da conta demo vai para a conta real, perde. Aí ele acha que o problema é a demo e a real. Ele não está sabendo o que é o problema. O problema eu estou falando para vocês agora. O problema se chama termostato financeiro. Não é conta demo, PIP valendo zero, ou conta real, PIP valendo alguma coisa. Não é que é mais fácil fazer PIP na conta demo ou mais fácil fazer
mais difícil fazer PIP na conta real. Não é isso. É tão difícil quanto, e quando você vence em um, você vence em outro. Só que você precisa vencer algo além do PIP. Você precisa vencer e expandir o seu termostato financeiro. E o GPIPs, que é o gerenciamento em PIPs, ele te possibilita fazer isso. Ele te possibilita operar uma conta de $10 igual a de $100, igual a de $1.000, igual a de $1 milhão, igual a $1 bilhão. Porque é PIP. Só que entre uma conta de $10 e uma conta de $1 bilhão, existe inúmeras resistências de termostato financeiro. E o que é a qualidade quando você vence um termostato financeiro? Aquilo era uma resistência, aquilo vira um suporte de termostato financeiro. Então hoje, para mim, que eu não sou conhecedor de vinho, não é isso, sou um apreciador de vinho, né? Um apreciador barato de vinho. Hoje eu consigo apreciar um vinho de R$300, um vinho de R$500, um vinho de R$80. Mas se eu subo de patamar, eu acredito que se eu subir de patamar, esses vinhos eles já começam a não ser tão... Meu paladar aumenta. Mesma coisa com o uísque. Então um vinho ali de R$30, não estou falando de vinho de promoção, estou falando do preço mesmo, tá? Levando em conta que um vinho de 60 vai ser melhor do que de 30, não estou querendo entrar. Então fica difícil tu continuar bebendo aquele vinho mais barato, quando você aprende a beber um vinho mais caro. A culinária também. A roupa também, você estava acostumado a usar um tipo de roupa, um padrão de roupa. Você usa uma nova fibra, uma nova roupa e volta para aquela lá, é difícil. Quer ver uma coisa? Lençol. Quando você usa um lençol mais chique, mais caro, é difícil. Toalha. Quando você usa uma toalha mais chique, mais cara, é difícil você voltar. É difícil. Né? Por isso que às vezes entram em depressão quem quebra, fica muito difícil o cara voltar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que aquilo que é resistência de termostato financeiro, de alguma forma dentro da nossa mente, comece a ser o nosso suporte. Aquilo lá, aquele vinho que um dia foi de resistência, aquele $4 o PIP ou $10 o PIP, que foi uma resistência, aquilo é suporte. É aquilo que você acha assim, ó, não, eu mereço isso aqui, eu sou um trader que merece operar $100 o PIP. Aí você fica acostumado a $100 o PIP, $1.000 o PIP, $2.000 o PIP. Já pensou? Total possível. Eu já operei $2.000 o PIP, não era dinheiro meu. Total possível, é maravilhoso. Já fiz $400 mil em um trade só, maravilhoso. É um apartamento bom em um trade, uma manhã, imagina, não era dinheiro meu. Mas imagina isso virando suporte, sacou? Imagina um cara que está acostumado a operar $1.000 o PIP, se ele vai a $10 o PIP, pô, é brincadeira para ele, né? Então é isso que eu estou falando. Esse gerenciamento de PIPs, ele é imprescindível, ele faz parte da técnica. As pessoas acham que não é parte da técnica, por isso que elas querem criar outro tipo de gerenciamento. Querem fazer parcial, querem fazer outra coisa que cague o gerenciamento de PIPs, porque não compreendem que a técnica é completa e foi dada, só precisa ser utilizada. Então G500, quando na prática você tem $1.000 e você quer operar G500, isso indica que você vai ter o quê? 500 pips, né? Você vai ter 500 pips para dobrar a conta, ou seja, seus $1.000 virar $2.000, ou para quebrar a conta, virar zero. É o trader traficante. Fica só com o pó. Consumidor, né? Drogado. Troca o dinheiro por pó. Olha só. De 2.000 para 4.000, que é mais uma dobrada, 500 pips. E aí ele começa a conectar o gabarito. Ele vai lá no gabarito e vê. Puxa, 500 pips que eu preciso. Quantos pips deu esse trade aqui do SDCHF? Se tu mensurar ali, nessa queda aí dessa venda desse pivô que teve, coloca da máxima do dia, lá tem um desenho ali na máxima do dia de hoje, ali mais pra frente, aí ó, tem um desenho aí. Bota aí e daí pra baixo mensura quantos pips. Daí uns 200 pips aí, 300 pips, com certeza. Ó, 250 pips. Tá vendo? Tô vendo. Uma venda aí que só caiu, meu amigo. Uma venda que só caiu, que o dólar caiu. Até dei uma aula ontem pro Páquia, que a gente analisou que o dólar iria desvalorizar.
hoje, que era provavelmente vendas contra o dólar. Então aí o SDCHF é uma venda contra o dólar. Cara, só caiu 250 pips. Pô, se tu surfou isso aí tudo, você pegou 250 pips, faltam mais 250 para tu dobrar a conta. É isso. Precisa Sim. pegar 250? Não precisa, pode pegar 50. O que que não pode fazer? Não pode perder 500 de uma vez. Não existe essa de perder, por isso que usamos stop loss. Se perder 50 por vez, tá legal ali, mas não é melhor perder 25 e ganhar 250? Dá para fazer isso também, é só entrar bem. É só fazer o teu gabarito, aí tu começa a conectar com o teu gabarito. Agora, para descobrir como fazer o lote, né? Isso. Cada ativo vai ser tua peculiaridade, mas no Forex, 10 dólares, um lote, né? Um lote vai ser igual a 10 dólares o PIP. Ou seja, se tu colocar lá um lote, você vai estar operando 10 dólares o PIP, e sua conta é 1.000 dólares, você vai estar operando em G100, correto? Correto. A cada 100 pips você faz 1.000 dólares. Para você chegar em G500, que é 2 dólares o PIP, para uma conta de 1.000 dólares, o que você precisa fazer? Uma regra de 3 bem simples. Se um lote é igual a 10 dólares o PIP, né? 10 dólares o PIP, quantos lotes vão ser 2 dólares o PIP? Uma regra de 3, né? Então Certo. vai ser 0,2 lotes. Aí você vai lá Entendi. no ferramentas, opções, negociação, vai colocar lotes padrão, você vai colocar último utilizado para esse ativo e vai colocar, ou vai colocar padrão, coloca padrão lá, 0.2, porque está 0.5, vai escrever ali 0.2. Não vai ter, vai escrever. 0.2. Pronto, ou vai usar esse aí de padrão, aí vai ter que mudar quando vai colocar OK. Tá. Agora, quando você clicar ali, vai estar 0.2, ó, no padrão, para entrar na negociação. Ali embaixo do SDCHF tem a negociação. Aqui. Isso, clica aí. Não, ali lá em cima Lá no em gráfico cima. tem escrito SDCHF. No gráfico. Tá. Tem isso aí, ó. Lógico. Aí coloca ali 0.2. 0.2. Só escrever. Pronto, 0.2 Certo. fecha e abre de novo para tu ver, vai ficar 0.2 nesse ativo. Tu tem que conferir, tá? Pronto, Tá. 0.2. Vai em ferramentas, Ferramentas. tu não deu nenhum trade ainda, opções. Não. Aí 0.2, depois tu pode colocar o último usado, que ele vai colocar sempre o último lote usado para esse ativo. Tá. Pro Bitcoin, eu divido um PIP, eu conto como se fosse 100 mil pontos, porque ele oscila muito. Então eu preciso mitigar, não posso operar G500, meu Deus do céu, em cada eu vou ser quebrado só no spread. Então eu preciso mitigar. Por isso que o Bitcoin, a galera fala, operar Bitcoin, que eu não sei o quê. É a mesma coisa que o Forex, porque se o ativo, uma hora ele chega num nirvana, num entendimento que se o ativo oscila menos, ele faz o quê? Ele pega o gerenciamento dele e faz um gerenciamento menor, mais apertado. Ele sai do G500 e vai para o G300, por exemplo. O ativo oscila menos. Então o PIP dele vale mais por oscilação, correto? Correto. Se o ativo oscila mais, ele diminui o tamanho do lote dele. Acaba que ele ganha mesmo tanto dinheiro nos dois. Tanto oscilando menos quanto mais. É sempre muito dinheiro. Então pronto, um Sim. PIP eu divido hoje no Bitcoin por 100 mil dólares, opção minha. Então 100 mil dólares o PIP, né? Então, desculpa, 100 mil não, 1.000 dólares o PIP. Um PIP é 1.000 dólares, desculpa. Um PIP, Tá. 1.000 dólares, 1.000 dólares. Isso quer dizer que 100 mil pontos são 100 pips. Correto? Correto. 100 pips. Para eu ter uma gestão de G500 para sua conta de...
Ah, daí como oscila muito, eu também aumento o gerenciamento. Eu faço G1000 no Bitcoin. G1000, tá bom? Tá. G1000. Para eu ter um G1000 tendo mil dólares na conta, eu preciso que o meu PIP valha $1. $1. $1, correto? Correto. $1 o PIP para G1000. Isso faz com que o meu trade seja de 0,1. Porque um lote vai ser $10 o PIP para 100 mil. Essa conta que eu cheguei, né? Então, $10 o PIP para 100 mil. Um lote, $10 o PIP. Se eu preciso que chegue $1 o PIP, meu lote é 0,1 no Bitcoin. Se eu der um clique na sua conta ali de $1.000 no Bitcoin, coloca lá no M1. Colocar no M1. No M1 teve, atualiza o histórico aí, atualizar. Dá um zoom mais, dá um zoom menos. Menos. Ali em cima, tá vendo? Teve um desenho pivô LT, lá em cima. Daí até a falha, lá embaixo, não, aí o desenho pivô LT no próximo box. Tá. Mensura quantos pips daí até a mínima? Aproximadamente uns 300 mil pontos. Daqui. Isso, vendeu ali e segurou. Deu 300 mil pontos, olha ali, tô bem de olho. Também tô acompanhando, né? 300 mil pontos. Isso quer dizer que na sua conta de $1.000, se você comprou ontem à noite, às 19 horas, e ficou posicionado até hoje, sem ter que fazer trabalho nenhum. As pessoas, mas como que ficou posicionado? Fecha o computador. É simples. É simples, é sem trabalho nenhum. Tu bota lá um alvo que seja a retração do dia, a falha, tu vê lá teus alvos da tua técnica. Aí, beleza. Se você tivesse posicionado até agora, que é o que o gabarito tá mostrando, e agora ainda tem margem para cair mais, porque tem um pivô maior ali LT, você estaria já com $300, porque 300 mil pontos seriam 300 pips, e eu estou operando a $1 o pip, você estaria com $300 para uma conta de $1.000, você estaria com 30% de lucro no dia. Absurdo de bom. Absurdo. Legal. Beleza? Show. Beleza. Então, é isso. É bem simples. O GPIPs, ele te ajuda. Não é interessante você ficar pensando em porcentagem no meio do trade e nem em dinheiro no meio do trade, porque gera carga emocional. Mas é óbvio que quando você não está operando, ou seja, o momento em que você pode gerar carga emocional, porque ela vem e vai, né? Vocês têm que entender que emoção é droga. Ela gera hormônios. E quando você consome álcool, não é assim, tomei agora o álcool e daqui a 5 minutos estou bom. Você mantém o efeito do álcool ou da droga por um tempo. E a emoção também. Quando você vai calcular o teu perfil operacional, porque quando eu cheguei na conclusão que para mim o ideal é operar Bitcoin a G1000, eu não estava operando. Eu estava refletindo sobre o mercado. E aí como é que eu faço? De trás para frente, engenharia reversa. Quanto eu quero ganhar? O que isso significa em pips e em G1000? Quantos pips eu tenho que fazer? Entendeu? Eu vou do dinheiro que eu quero fazer naquela semana, operando. Para alcançar esse dinheiro, a porcentagem que é, dinheiro e porcentagem. Quantos pips seriam necessários dentro daquele gerenciamento saudável? E agora entendi o lote, quantos pips são necessários. Aí beleza. É isso que eu vou fazer, eu não estou operando. Chega na segunda-feira para operar ou no outro dia que eu vou operar, decidi operar. Esquece tudo, olha só o pip. Porque já está tudo pré-programado. E na hora de operar, olhar só o pip. Terminei de operar. Posso olhar quanto eu ganhei para eu comemorar? Você vai continuar operando hoje? Sim, não pode. Você vai continuar operando hoje? Não, então pronto. Fecha a plataforma, olha a sua conta, senta no sofá, abre um vinho, abre um uísque, pega um chocolate bom, vai comemorar, sente aquela emoção, aumenta o teu termostato, não opera naquelas horas ou naquele dia, opera no outro dia, pip. Depois comemora. Você tem que entender que haverá carga emocional por conta do dinheiro e do aumento do termostato. Tá bom?
Vou Tá sacar o bom. dinheiro agora. Vai sacar, vai vir para tua conta, tu vai ficar feliz. O que você vai fazer? Vai fechar a plataforma, vai curtir o teu dinheiro, vai ver o que você vai fazer e vai levar com seriedade a profissão. Por isso que um dos axiomas diz assim, ó, você precisa decidir o quanto antes se você quer ser um trader recreativo ou um trader profissional. Sendo um trader profissional é dessa forma que eu estou ensinando. Agora um trader recreativo, aí é contigo, né, com a pessoa que decide ser trader recreativo, não é comigo. Eu não estou no ofício para me divertir. Eu estou aqui para fazer dinheiro. Na verdade, não é nem fazer dinheiro, é só pegar o dinheiro que já está pronto. É mais fácil ainda, né? Não precisa nem imprimir, é só ir lá pegar. Pronto, é só isso. Sim. E no axioma que diz, pegue o dinheiro deles antes que eles peguem o dinheiro seu. Mais alguma dúvida? Acho que ficou muito boa essa aula aí do GPIPS. Não, não, não tinha dúvida, não. A dúvida você já me tirou agora aí. Mais nenhuma por enquanto. Tá bom? Então tá. Então passamos de 1 hora, mas eu vou contabilizar 1 hora, tá, Sim. Ivana? Tá. Quer dar algum feedback aí que tá na gravação? Alguma coisa? Pá, vai ficar na Não, eu só gravação. quero dizer que eu, como iniciante, assim, essas dúvidas para mim, principalmente, eu tinha muita dificuldade em transformar o meu gerenciamento em lote, né? No ativo. Ah, como é que eu faço no Bitcoin? Ou qual lote que eu vou operar? Um lote, zero. Agora eu já entendi a conta que faz para chegar no número de 0,1 ou de 0,2 no Forex. Muito legal. Perfeito. E aí, Obrigada. em algum ativo novo que você for operar, o que você vai fazer? Existe 3 tipos de contas: conta de demonstração, conta de simulação e conta real. Né? Todas são iguais, beleza. Mas, uma vez que você foi para a conta real, você não volta mais para a conta de simulação, porque tu não quer diminuir o termostato financeiro, você quer aumentar, tá bom? Só isso. Só que a conta de demonstração ela é diferente da conta de simulação. Vamos supor que você tem lá, os seus US$ 1.000 viraram US$ 10.000, você tem mais dinheiro, aí você quer aumentar, ampliar a tua área de atuação, que é operar agora o BRA50, o índice brasileiro. Que é de Certo. 9, né, ele fecha às 18 horas, aí você consegue fazer o gabarito dele é muito mais fácil, você faz o gabarito às 18 horas, você pode acordar às 9, ele está pronto o gabarito, não precisa fazer nada, é só pegar, sentar e operar, né? Então é bem fácil de Certo. operar o índice brasileiro, buscando 2 trades ali. Beleza, você fez isso. Qual é o lote que você vai usar? Qual é o protocolo que você vai fazer? Você não vai precisar fazer uma simulação do padrão no ativo. Só se você for iniciante e ainda não confia no ativo. A hora que tu chegar na epifânia de entender que todos os ativos são iguais e que eles se comportam de forma igual porque os comportamentos estão nas pessoas, os padrões estão nas pessoas e não nos ativos, e são as pessoas que Aham. operam os ativos, você sabe que independente do ativo, seja ativo que exista hoje ou que seja criado daqui no futuro, uma criptomoeda nova, os padrões estarão lá. Sempre estiveram em todas as criptos desde o começo e sempre estarão depois. Queira os influenciadores que tomam real e falam que muda ou não muda, eles estão errados. É a realidade, né? Enfim, Certo. Certo. o que você vai fazer para operar o BRA50 e descobrir o tamanho do lote? Você cria uma conta de demonstração, não é simulação. Por quê? Tu não vai simular, tu vai demonstrar, tu vai fazer um cálculo, tu vai fazer lá um tentativa e erro, né? Entendi. Tentativa, erro e acerto. Você vai criar uma conta de demonstração, vai botar o dinheiro que você tem lá que você quer operar naquela conta, você vai dar uns 2, 3 cliques, vai fazer uma regra de 3, vai entender qual é o PIB daquele ativo, qual é a oscilação daquele ativo, vai entender, vai determinar, vai fechar essa conta de demonstração, jogar ela fora e vai começar a operar na conta real. É bem simples. Agora, é um problema tu querer dar o primeiro clique na conta real sem saber se está certo. A carga emocional vai ser absurda, entendeu? Sim, Então é entendi. um caminho muito simples, é pensar assim, ó, se fosse para fazer bem feito, se a minha vida dependesse disso, se a vida das pessoas que eu amo dependesse disso, como que eu faria? Percebe? Percebo. Então é Perfeito. isso. Perfeito? Vamos ficando por aqui. Vou terminar aqui a gravação. Espero feedback dos alunos que estiverem assistindo essas aulas, né? Se estão gostando, se o modelo tá bom, se a didática tá boa, tá?
E chamem mais alunos para a escola, tá bom? A escola terá Isso novas aí. possibilidades ali de acesso mensal e tal, então chamem mais alunos. Quanto mais alunos, igual a Ivana, né, tivermos na escola, mais forte será a escola, porque pessoas boas, pessoas que agregam, então é isso que a gente quer na escola, a gente quer pessoas que agreguem ao nosso convívio. Isso Fui. aí.